Muito importantes as colocações dos colegas aqui, toda a experiência do Lúcio, o trabalho do Santini e do Rafael. Agora, uma questão muito importante que a gente trabalhar, pode ir passando, por favor, o que é o transporte público, né? Na verdade, isso remete primeiramente à questão do direito à cidade. A cidade é feita para quem e por quem. São Paulo está aqui no gráfico em escala semelhante a Lima, Cidade do México, Rio de Janeiro, Santiago e Medellín. E é muito importante levar em consideração que São Paulo tem um padrão urbano espacial comum a 95% das cidades no mundo majoritário, que são o quê? América Latina, África e Ásia, que basicamente se constrói de forma em que as zonas informais, ou favelas, periferias, estão distantes dos centros de infraestrutura urbana, como o caso de São Paulo. Pode passar para a próxima, que tem São Paulo em zoom. Esses gráficos são todos do meu estúdio, depois eu posso passar para vocês. Aí está a área metropolitana de São Paulo, você pode ver bem aqui na Zona Sul, na Zona Leste e Zona Norte, em cinza mais escuro estão as favelas. E como o colega bem falou, esse aumento da tarifa, e principalmente da integração, é um golpe muito cruel com as pessoas de mais baixa renda, os mais pobres, porque são eles que têm que fazer uso dessas baldeações. Além de todo o custo econômico, custo de tempo, existe uma correlação estatística com o aumento do número de infartos em pessoas que têm que passar mais tempo no trânsito. Tira uma café aí, por favor, antivírus. Enquanto ele vai ajeitando ali, uma coisa importante falar de São Paulo, São Paulo é uma máquina de crescimento, né? Pra vocês terem ideia, em 1890, a cidade tinha entre 20 e 40 mil habitantes. Hoje tem 13 milhões de habitantes. Então foi uma cidade que cresceu como uma coxa de retalho, sem planejamento urbano, e aí em áreas altas, áreas baixas, áreas com fácil incidência de enchentes, por isso que a gente tem todos esses problemas que ocorrem constantemente aqui na cidade. Outra coisa importante de São Paulo também é que o padrão urbano daqui é o contrário do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro os ricos moraram perto da água e os pobres subiram para os morros. Em São Paulo não, os ricos foram para cima dos morros nos planaltos para fugir da questão das doenças que eram associadas aos rios e demais, e os pobres moram perto da água, onde a água sobe. Pode passar, por favor, para a próxima também. E aí uma questão muito importante, né? Eu vou remeter ao Niemeyer, grande parceiro do Brizola. Quando ele foi desenhar Brasília, um general bem idiota chegou para ele e fez: Niemeyer, você vai desenhar a cidade, né, com prédios antigos, tradicionais e tudo mais. E ele olhou para o general e falou: me diga uma coisa, seu general, se você for para uma guerra hoje, você quer lutar com armas dos dias de hoje ou armas do século passado, antigas e tradicionais? O general falou: eu quero lutar com as armas mais modernas que tiverem. Então, a mesma coisa se dá, não só na arquitetura, mas também no desenho urbano. Uma coisa que a gente trabalha, e que colegas lá do MIT e do Instituto Santa Fé fizeram, foi um estudo, pode ir passando, moço, que mostrou que toda vez que as cidades dos países ricos dobram de tamanho, elas têm um ganho de produtividade entre 15% e 30%. E o que é interessante nisso aí, dá uma paradinha nisso aí agora, por favor, é que quando ela dobra a segunda vez, não existe um ganho de retornos decrescentes, que é o normal em qualquer curva de ganho econômico ou de produtividade. Quer dizer, não é assim, na primeira vez você cresceu 30% de produtividade quando você dobrou. Na segunda você dobra outra vez, você já cresce menos em produtividade. Você vai crescer tipo, de 30 para 15. Aí na outra vez você já cresce 7,5%. Eles têm uma escala super linear. Quer dizer o quê? Que o crescimento de produtividade é constante. Pode passar para a próxima. E o que eles descobriram quando jogaram o estudo nos países da América Latina, África e Ásia é que isso não acontece nas nossas cidades. Por quê? Porque a rede de infraestrutura urbana é desconectada. Então, o primeiro motivo da gente dar acesso a transporte é normativa, de princípios de valores humanos, sociais, mas também economicamente não faz o menor sentido você não integrar a cidade. Porque você tem uma grande perda de produtividade, porque menos pessoas vão a menos lugares, menos conhecimento é trocado, menos produtos são comercializados e por aí vai. O que quebra muito a inovação, porque a inovação está diretamente ligada à concentração de pessoas em espaços comuns devido à complexidade da troca de conhecimento. Pode passar, por favor. E hoje a gente, segura nessa aí, uma coisa muito importante, foi muito bom que o senhor Lúcio falou, e todos falaram de forma muito interessante e complementar, que foi muito legal, é que a questão da integração urbana passa primordialmente pela questão da mobilidade, né? O Júlio César falava que você só pode ser cidadão se você for parte da cidade. E o que existe hoje, como o senhor bem falou, é que as pessoas não têm acesso a ser parte da cidade. Não têm acesso a Ibirapuera, não tem um metrô ali perto, não têm acesso a viver os espaços públicos que são bancados com dinheiro público de todos os trabalhadores e ficam resignados a classes privilegiadas.
Então, o conceito que a gente trabalha hoje, na verdade, e foi muito bom você falou da Estônia, é que não é mais de mobilidade apenas, é de conectividade urbana, integrando físico e digital. A gente vive no espaço físico, né, que a gente já tem que lutar para ter acesso. Pode passar, por favor? E nesse espaço físico, a gente transformou, por meio do conhecimento, uma série de instrumentos tecnológicos. Pode passar? Que criou um novo tipo de espaço digital. Então, hoje, no século XXI, isso é uma das coisas que mais atraem especialistas, cientistas como eu e outros, vim dialogar aqui no PDT, a gente tem que ter um foco muito grande na questão da inovação tecnológica, tanto por questão do desenvolvimento econômico como de soberania, mas principalmente de qualidade de vida para as pessoas. Então, quando o próximo prefeito, legisladores, todos nós vamos trabalhar, a gente tem que trabalhar nessa matriz que integra o espaço físico, digital e as pessoas, primordialmente. Pode passar, por favor, colega. Então, muito bom que vocês estavam falando da questão do preço, né? É importante citar os números, isso é fundamental, como o colega estava falando. A licitação de ônibus em São Paulo, que foi renovada sem concorrência alguma nas 32 áreas, a maior licitação da história do país, de 71,14 bilhões de reais. É muito dinheiro, minha gente. Como foi falado, sem concorrência, o preço foi de R$ 4,30, né, originalmente, e o retorno para a prefeitura, para a sociedade, era R$ 3,50, foi aumentado para R$ 4,40. Como o segundo colega bem falou, esse preço devia ser R$ 3,75, mas dos últimos 2 reajustes, devia ser 16 centavos menor se tivesse levado em consideração real e IPCA. Quer dizer, o que existe, na verdade, é uma assimetria de conhecimento e de informação. Os governantes e as empresas passam informações que são errôneas para a população, todo mundo está muito ocupado sobrevivendo, não tem tempo para ir para lá para ler e pesquisar isso, e tudo é feito dentro de uma caixa preta. E como é que é feito esse cálculo do preço da tarifa? Basicamente é o seguinte, é o custo do quilômetro rodado, essa fórmula aí, dividido pela quantidade de passageiros pelo quilômetro. Qual o problema disso? Que todos os custos internos incorridos de problemas de conserto nas máquinas e outras coisas internas que não são da conta do cidadão que está recebendo o serviço, são tarifadas diretamente no cidadão toda vez que o preço sobe. Pode passar, por favor, a próxima. A prefeitura, como vocês sabem, é responsável pelo ônibus, o governo estadual pelos trens e metrôs, né? Integração de verdade, né, professor Lúcio, só acontece quando você tem um preço só para as duas coisas. Tipo, eu estava agora lá na Coreia do Sul, fazer um trabalho lá, e você paga a taxa do ônibus ou do metrô, e você paga uma taxa só para andar todo o sistema. Aqui não, o pobre, mais uma vez, sempre paga mais caro. São 8,3 milhões de pessoas que utilizam as 3 linhas de trem e metrô por dia na cidade, e quem já foi para Itaquera, até no contrafluxo, sabe como é braba a situação. Gente passando por cima de todo mundo, idosos sem condição de proteção nem nada, crianças também. 8,8 milhões usam os ônibus, que, como o colega também demonstrou, vive uma situação inóspita, porque a quantidade de ônibus vem diminuindo, e mais rápido que a quantidade de passageiros, e o privilégio ao transporte modal individual, que é uma tragédia, tanto em consumo de energia, por exemplo, a quantidade de energia para levar uma pessoa de carro é a mesma que você gasta para levar 25 pessoas no metrô. E um carro vindo a uma velocidade de 40 km por hora, se você frear ele imediatamente, ele vai andar 20 metros. Então, toda a energia e o espaço público, fora os estacionamentos, são feitos para os carros, não para as pessoas. O ponto que o colega levantou é muito importante, porque as pessoas falam, as cidades europeias são tão boas de se viver, né? É lógico, porque elas foram feitas antes de existirem os carros. Então, as cidades foram feitas para as pessoas. A outra questão fundamental é que o subsídio, que era de 3 bilhões ano passado, foi diminuído em 1 bilhão para 2 bilhões esse ano, né? Mais uma vez. E aí, qual é a malandragem que as empresas de transportes fazem, do monopólio de transportes? Eles aumentam a tarifa em 10 centavos, mas a gente fez os cálculos, isso dá um retorno de 1,71 bilhão de reais. Quer dizer, mesmo que eles tenham perdido 1 bilhão de subsídio, eles ainda vão ganhar 710 milhões de reais a mais do que estavam recebendo, que muito acima do valor reajustado pela inflação. Fora isso, existe uma gestão muito ineficiente desse sistema e os principais incentivos para a corrupção, que são o quê? Discrição, ninguém sabe como isso é decidido, ninguém sabe o que eles fazem, e o poder da decisão que cabe à prefeitura. É verdade, passa pelo conselho, o CMTT, né? O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, mas o conselho também não é deliberativo, ele é apenas consultivo, ele dá um parecer, a prefeitura faz o que quiser. Pode passar, por favor. Então, um dos pontos fundamentais do resultado disso é que as comunidades mais pobres são as que mais sofrem, como a gente falou. Em recente pesquisa do Datafolha mostrou que 30% da população de Heliópolis, que tem 200 mil habitantes, vai deixar de usar o transporte público porque não tem dinheiro para pagar o transporte. Pessoas que já sofrem com desemprego, com uma série de outros problemas sociais e que vão ter a sua possibilidade de desenvolvimento ainda mais podada.
2003 o reajuste foi de 3 para 3,20, foi revogado, né, um trabalho brilhante do movimento Passe Livre, e gerou os protestos. Eu vou voltar a esse ponto depois. Em 2020, o que está acontecendo? Os primeiros protestos foram iniciados por vários colegas nossos dos movimentos sociais, foram duramente e absurdamente reprimidos, com vários abusos de autoridade e direitos humanos, principalmente na Praça da República. Colegas próximos da gente sofreram prisões, policiais trabalhando sem identificação. Eu estava agora no Chile e vi muitas coisas parecidas. E por mais que a gente saiba que a maioria das pessoas não pode participar dos protestos, a gente tem que apoiar muito esses pioneiros, esses que estão na linha de frente, porque o que eles estão lutando é por nós todos, né? Como a gente já falou, assim, a questão, quanto mais pobre, maior o uso de transporte público. Um modal para quem usa apenas o transporte público hoje é 18,6% do salário mínimo. E para quem usa a integração 2, é 1/3 de um salário mínimo. Imagina isso numa casa. Hoje as pessoas estão gastando mais com transporte das classes mais pobres do que com comida. Então, para quem é essa cidade? Se as pessoas não têm acesso. Pode passar, por favor. Então, a questão de 2013, que é muito interessante, o padrão mundial para grandes protestos de massa, principalmente na América Latina, é o quê? Quando o sistema, como o senhor estava falando, de transporte público fica caro demais. Porque as pessoas perdem o direito da liberdade de locomoção, de trânsito pela cidade, de ver seus parentes, de ir para o cinema e principalmente de ir para o trabalho, né? Pode passar aí imagens de Brasília, Rio, São Paulo, que infelizmente os protestos não foram bem aproveitados, porque a gente não tinha uma agenda comum da oposição, que foi para as ruas e foi cooptado pelo movimento da direita. E agora em São Paulo, né, algumas imagens aí, 440 não dá, os abusos de direitos humanos por parte da polícia, que também, vamos falar, é muito mal treinada, é muito mal exposta e tem muitos poucos recursos e sofre a realidade de uma presença de comando e controle, né? Eles recebem ordens e cumprem. E tem muitos, a maioria dos policiais são trabalhadores que, a grande parte que vira corrupta também é por falta de opção muitas vezes. Então a gente tem que trazer a polícia para o nosso lado, para a polícia comunitária. Infelizmente o que acontece é o contrário. E aqui imagens no Chile, eu estava lá agora durante os protestos, estava dando aula na Universidade da PUC e na UDP. E o que aconteceu foi que as pessoas, como em 2013, foram para a rua com mais força depois dos abusos de direitos humanos, né? E da publicação desses abusos pelas mídias alternativas. Aí uma imagem lá da Praça de Itália, que agora se chama Praça da Dignidade, em que 1.200.000 pessoas foram para a rua, né? Foi mais gente do que aqui em São Paulo, no maior protesto de 2013 na Paulista. Pode passar, por favor. E qual é o resultado disso, na verdade? Todos os mapas que eu mostrei aqui são lá do estúdio, e depois a gente disponibiliza para vocês. Mas segura aí, não passa não, espera aí, calma. A gente tem um modelo insustentável de transporte público para o Brasil, né? Ele foi criado para favorecer monopólios e um modal que prejudica o meio ambiente e o espaço público na cidade. E o que é que isso quer dizer, na verdade? Você vê um sistema que tem monopólio, cobertura de gasto em toda a situação. A verdade é que a gente hoje vive no Brasil um socialismo para os ricos e um capitalismo selvagem para os pobres. E o que a gente precisa é um estado de bem-estar social para todos. E esse é o projeto que a gente tem que fazer nas nossas cidades. E o projeto para o Brasil de estado de bem-estar social que a gente deseja só vai poder começar pelas cidades. Então pode passar, por favor. Basicamente é isso que a gente deseja para o Rio, para São Paulo e para o Brasil, né? E parabéns à cidade nesse novo ano, 466 anos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com os colegas, e queria dizer que mais do que nunca esse ano é urgente que a gente crie uma agenda comum e que a gente também consiga traduzir esse conhecimento tão rico e específico que todos vocês trouxeram aqui para uma linguagem acessível às pessoas, uma linguagem visual, uma linguagem que possa ser entendida muito rapidamente, porque a gente tem que ir para a rua logo e protestar, porque se a direita avançar mais agora nas eleições municipais, o problema vai ser muito maior e o buraco mais embaixo. Então vamos lá, gente, um prazer. Obrigado.